Graça e paz, nação do avivamento. Vamos dar continuidade ao nosso estudo dos sinais proféticos no céu. Hoje nós vamos falar sobre as festas bíblicas. Lembrando que lá em Gênesis 1:14, lá diz que os astros, eles têm como função também marcar os tempos determinados de Deus. Isso está na versão Almeida e Corrigida. Em outras versões, nós vamos encontrar a palavra estações, que pode nos dar uma ideia das nossas estações, primavera, verão, outono, inverno, que, num certo sentido, também fala de estações, porque as festas bíblicas acontecem em estações, mas ali a palavra é moedim, e essa palavra significa tempos determinados ou tempos das festas do Senhor. As festas bíblicas, elas estão relacionadas lá em Levíticos capítulo 23 e em outras partes da Bíblia também. Festas bíblicas são festas do Senhor. Ele chama de as minhas festas. Então, para entender festas bíblicas, você tem que começar tendo esse entendimento aqui, que as festas bíblicas não são de um povo. Festas bíblicas não são festas dos judeus, ou festas dos cristãos, ou festas de qualquer outra nação. Festas bíblicas são festas do Senhor, são festas de Yahvé, são compromissos que nós temos com Ele. Por isso a palavra tempos determinados. Muito bem. Lá em Daniel, capítulo 7, versículo 25, falando do fim dos tempos, já Daniel profetizando e visualizando o tempo do anticristo na terra, diz que uma das coisas que ele iria tentar fazer, iria procurar fazer, seria mudar o calendário de Deus para alterar as datas das festas bíblicas. E isso aparece em Daniel 7, versículo 25. E a melhor versão para a gente visualizar isso é a da linguagem de hoje, tá? A nova tradução na linguagem de hoje que está sendo colocada aí para você, tá bom? Muito bem, então a gente vai vendo que as festas bíblicas, ela até mexe com o anticristo, né? E ela lá em Gênesis 1:14 fala que um dos propósitos dos astros é marcar o tempo dessas festas. Então por aí a gente vê que as festas são muito especiais. Uma outra coisa que torna as festas bíblicas muito interessantes, muito importantes, é o fato de Jesus estar em todas elas, percebe? Então, na Páscoa, a gente vê Jesus, ele é o Cordeiro que foi sacrificado por nós. Na festa dos pães asmos, a gente vê Jesus está na sepultura e o seu corpo não entra em decomposição, porque não tinha fermento. É como uma massa sem fermento que não estraga, né? O fermento, na verdade, é algo que estraga a massa, né? Por isso que a massa cresce. Então, o corpo de Jesus não entrou em decomposição. Ele era o pão sem fermento. Aí depois a gente vai ver na sequência a festa das primícias. A festa das primícias é quando aquela plantinha, aquela semente que morreu, ela germina e ela então começa a aparecer. E exatamente o que aconteceu com o Senhor Jesus. Depois que ele morreu, ele ressuscitou. E isso, festa das primícias, fala da ressurreição de Jesus. Aí passa um tempo, passa 50 dias e vem a festa de Pentecostes. Festa de Pentecostes é também chamada festa da colheita ou festa das semanas, porque conta-se 7 semanas de primícias até Pentecostes. Então, 7 semanas e um dia depois, 50 dias, e vem então a festa de Shavuot, que é o nome original, ou semanas na nossa tradução, ou Pentecoste, por causa dos 50 dias, aí é uma palavra grega para 50. Muito bem, em Pentecostes
que é aquela festa descida do Espírito Santo, a igreja recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo vem habitar em cada discípulo, em cada servo de Deus, o Espírito Santo vem habitar. Muito bem. O que o Espírito Santo ele traz para nós? O próprio Senhor Jesus. Porque o Espírito Santo é o Espírito do Senhor Jesus. Então, o próprio Senhor Jesus vem habitar em nós, na pessoa do Espírito Santo. Agora, lá em João, capítulo 1, versículo 1, diz que Jesus era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. João, capítulo 1, versículo 1. Ora, ali diz claramente que Jesus era a palavra. E agora, num dia de Pentecostes, a gente recebe o Espírito Santo, ele vem morar, ele vem habitar nas pessoas, ele é derramado sobre a igreja, e esse Espírito Santo é o Senhor Jesus em nós, ou seja, é a palavra dentro de nós. O primeiro Pentecostes, ele marca o fato de que o povo de Israel recebeu a palavra de Deus escrita em pedras. Então ele recebeu ali a palavra. Então todos os anos o povo de Israel celebra Pentecostes agradecendo a Deus porque eles receberam a palavra de Deus no Pentecostes. E agora na festa de Pentecostes, logo depois daquela Páscoa em que Jesus foi sacrificado e depois ressuscitou, naquele Pentecostes vem o Espírito Santo, ou seja, a palavra viva vem habitar em nós. Então, quem é essa palavra? Jesus. Aí passa mais um tempo, terminando essa sequência de festas da primavera, lá do hemisfério norte, aí vem as festas do outono. A primeira delas é a festa das trombetas. A festa das trombetas marca a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja. E isso tem a ver com a festa das trombetas. Por isso que é dito lá em Tessalonicenses que ao soar da última trombeta, ali virá o Senhor Jesus. Então, ao soar da última trombeta. Essa palavra última trombeta, ela é relacionada exatamente a uma festa de trombetas. E nós podemos entender que seria até a última festa de trombetas antes da volta do Senhor Jesus. O Senhor Jesus volta nesta festa de trombetas. Aí, muito bem, depois da festa das trombetas vem a festa do perdão. Então, na festa do perdão, era a festa, o dia do perdão, ou o dia da expiação, ou Yom Kippur, que é até mais conhecido na língua original. Então, no dia de Yom Kippur, ou dia da expiação, o sacerdote, o sumo sacerdote, que era o único dia que ele podia entrar no Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, ele então, logo depois de ele apresentar o sangue do sacrifício lá no altar da Arca, dentro do Santo dos Santos, ele sai e ele aparece na porta do tabernáculo. Quando ele aparecia na porta do tabernáculo, o povo entrava em júbilo, em alegria, porque entendia que o sacrifício feito, porque o sacerdote levava o sangue lá para dentro, o sacrifício fora aceito. Porque se o sacrifício não fosse aceito, não tivesse sido aceito, o sacerdote morria até. Ele morria lá dentro mesmo. Então, quando ele aparece na porta, significa que Deus, o Pai, aceitou o sacrifício. Então, exatamente isso, quando Jesus vai aparecer nos céus, ele vai aparecer nos céus, significando, lembrando que ele, como sumo sacerdote, que Hebreus diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote, ele então vai aparecer nos céus. E quando ele aparece nos céus, a gente já entra em júbilo, porque sabe que o sacrifício foi aceito. Qual o sacrifício? O sacrifício da cruz. Ora, nós sabemos que o sacrifício da cruz foi aceito, porque ele é um sacrifício perfeito, né? Mas mesmo assim, o Senhor Jesus aparecerá nos céus, aparecerá na porta do tabernáculo, só para nós nos alegrarmos com aquele sacrifício que ele fez na cruz e que certamente já foi aceito pelo Pai. Muito bem. Aí depois disso, vem a última festa, a festa dos tabernáculos. A festa do tabernáculo é a festa também chamada da coroação do rei, e é onde o rei Jesus será coroado. Ela lembra o tempo
que o povo de Israel peregrinou pelo deserto, em cabanas, né? E ali o Senhor guardou, o Senhor sustentou, o Senhor guardou o seu povo. Então, essa festa fala a respeito do Senhor Jesus, né? Da sua humanidade e também do seu reinado. Essa festa, como eu disse, né? Ela lembra o tempo da coroação dos reis. Muito bem, queridos. Eu dei aí um resumo, assim, um apanhado de todas essas festas, mas eu quero focar aqui nessas 3 primeiras festas, Páscoa, Pães Asmos e Primícias. Essas 3 festas, elas estão juntas, né? Elas todas fazem parte ali dessa semana da Páscoa. Elas são chamadas também, as 3, de festa dos pães sem fermento, né? O nome que marca essas 3 festas é exatamente dos pães sem fermento. Mas nessa festa eu queria trazer uma aplicação prática para a nossa vida como crentes em Jesus. O que essas festas dizem para nós? Então, a primeira, que é a Páscoa, é quando o Cordeiro morre. Então, ali fala da nossa libertação, sabe? Nós fomos libertos por causa da morte do Cordeiro. Então, o Cordeiro é Jesus que morreu na cruz, tá? O seu sangue limpou-nos, nos lavou dos nossos pecados e nos libertou das garras de Satanás. Então, a nossa salvação, você foi salvo, você diz, eu sou salvo, eu agora sou um crente em Jesus, eu vou começar a minha carreira cristã, eu vou começar a minha carreira de crente em Jesus. Isso é a festa da Páscoa, é a festa que deu a você o direito de ser filho de Deus. Amém? Então, a festa da Páscoa fala da sua salvação. E a festa dos pães sem fermento? Olha, a festa dos pães sem fermento fala do que vem a seguir a sua salvação, a nossa salvação. O que vem logo depois? Vem uma doutrina chamada santificação. Santificação. Então, quando nós somos salvos do quê? Do mundo, de uma vida de pecado, de estar ali fazendo a vontade de Satanás, seguindo o curso desse mundo de trevas. Aí fomos salvos. Muito bem. O sangue de Jesus nos lava, nos purifica de todo o pecado. Aí vem a segunda parte, vem a segunda etapa, que é a santificação. A palavra santificação significa separação. Então significa que nós vamos nos separar. Olha, o Senhor nos limpou, mas se a gente voltar para a sujeira, nós vamos nos sujar de novo. Então Ele nos limpou, agora nós temos que nos manter limpos. Como que nos mantemos limpos? Nos mantemos limpos através da santificação, essa doutrina chamada santificação, ou seja, nós nos separamos, tá? Lembrando que na salvação, o Senhor Jesus vem e morre por nós na cruz. Na santificação, nós vamos na direção dele. É claro que não existe santificação sem a ação do Espírito Santo em nós. Sem o poder de Deus, nós não conseguiríamos. Mas nós temos que ter esse entendimento e essa vontade, o desejo de ser santo, o desejo de ser limpo, o desejo de não estar envolvido com a sujeira. E, mais do que um desejo, uma busca por estar limpo diante de Deus. Ou sem fermento. Sem fermento. Por isso que nessa festa nós não usamos fermento e ficamos 7 dias sem usar fermento, sem comer fermento. Isso é um ato profético. 7 é um tempo perfeito. Significa que a nossa vida toda, ela não vai conter fermento. Nós vamos trabalhar para que isso não aconteça. Muito bem. Então nós vimos que a primeira festa, a festa da Páscoa, falou da nossa salvação. Nos tornamos salvos. Amém? Que maravilha, né? Aí vem a segunda festa dessas 3. Festa dos pães sem fermento, ou pães asmos. Ali fala da nossa santificação.
Agora nós vamos ficar longe do pecado, ou seja, longe do fermento. Isso é para a gente crescer, tá bom? Aí, muito bem. Aí vem a terceira festa, a festa das primícias. Então, entre tantas revelações, a principal delas, relacionada a nós, é a frutificação. Porque na festa das primícias são apresentados ao Senhor a primícia dos frutos, ou seja, os primeiros frutos da colheita daquela época é apresentada a Deus aquela primícia. Por isso chamada primícia, porque primícia, os primeiros frutos colhidos. Muito bem. O que isso tem a ver, tem a dizer para nós, como discípulos, como crentes em Jesus, que é o foco aqui desse vídeo? É que chegou a hora de nós apresentarmos frutos para o Senhor Jesus. Amém? Olha só, Ele nos salvou, aí nos santificou, nós buscamos a santificação e agora vamos começar a dar frutos. Então veja bem, se a gente pensar na vida do crente como sendo essas 7 festas falassem da vida do crente, as 7 festas de Levíticos, capítulo 23, vamos pensar, se essas 7 festas falam de 7 períodos de tempo, né? Ou de um tempo que a sua totalidade seria o 7, olha, no 3 já tem que dar fruto. Então está no comecinho, percebe? Então, você foi salvo, buscou santificação, começa a dar fruto. Começa a dar fruto. E que frutos são esses? Né? Além dos frutos da nossa própria vida, né? Vamos pensar em frutos de outras vidas. Então, aquela pessoa que a gente convida para a célula, é aquela casa de provisão que a gente abre, depois se torna casa de bênção, depois se torna até casa de oração, sabe? Aquela pessoa que a gente convida para a igreja, aquela pessoa que a gente fala de Jesus na rua, no trabalho, na escola. A gente tem que começar a dar fruto. O que acontece com alguns crentes, e isso é um erro, e isso pode acontecer com qualquer crente, se ele não ficar atento, tá? Ele é salvo, Páscoa. Ele até busca a santificação, acredito. Mas ele para por aí. Ele não dá fruto. Ele não frutifica, não ganha vidas. Queridos, chegou o tempo da gente frutificar, tá? Muito bem. Então eu falei dessas 3 festas, Páscoa, pães sem fermento ou pães asmos e primícias. Então essas 3 festas, que são as 3, formam uma festa só da semana da Páscoa, e depois nós vamos continuar falando das outras festas, tá bom? E por que festas bíblicas nesses vídeos de sinais proféticos do céu? Exatamente por causa de Gênesis 1,14, que diz que um dos propósitos dos astros era marcar os tempos determinados do Senhor, marcar o tempo das suas festas. E por falar em tempo das festas, e por falar também em sinais proféticos no céu, eu quero lembrar você que nós tivemos, logo no começo do ano, nós tivemos a festa de Purim. Então, no dia da festa de Purim, que não é uma festa que esteja dentro da relação dessas 7, são festas extras, que mais à frente eu vou fazer um vídeo sobre essas festas extras, mas é uma festa bíblica também, uma festa lá do livro de Esther, que foi estabelecida a partir do livro de Esther. Então, no dia da nossa festa de Purim, aqui, o que aconteceu no céu? Uma superlua. Então, uma superlua apareceu. Eu já tenho falado um pouquinho sobre superlua. Superlua é quando a lua está mais próxima da Terra. A lua, ela tem um trajeto que ela se afasta da Terra e ela fica num local mais distante. Quando ela está num local mais distante, chama-se apogeu. Ela está lá distante. Depois ela vem e ela faz a sua volta, né? E ela chega numa parte mais próxima da Terra. Quando ela chega mais próxima da Terra, ela está no seu perigeu. Então,
E ela, tempos em tempos, acontece isso, que ela vai fazendo a sua volta, né? Vai fazendo a sua rotação. Então, é muito bonito quando ela está no seu perigeu e é uma lua cheia. Aí ela parece muito maior. Ela parece aí até 30% maior, sabe? E com muito mais brilho também. E isso é um fenômeno que não é um fenômeno raro, mas é um fenômeno muito bonito. E olha só, ele aconteceu esse ano na festa de Purim e depois na festa da Páscoa. Então, lá no dia 8 de abril, 7, 8 de abril, quando começou a festa da Páscoa, no céu estava uma superlua. Que interessante, né? É como se o Senhor viesse presentear, iluminar aquela celebração que estava sendo feita para ele. Agora, que legal, né? Que ali estavam os judeus, estavam os cristãos que acompanham as festas bíblicas, porque entende todo esse processo lindo, maravilhoso das festas bíblicas. E então a gente estava atento e pôde contemplar essa superlua. Que coisa extraordinária. E daqui a um mês, ou daqui a um mês da Páscoa, do dia da Páscoa, um mês depois, 30 dias depois, acontece a segunda Páscoa, chamada Pesach Sheni, ou Segunda Páscoa. Aqueles que não tiveram oportunidade de participar da primeira Páscoa, Deus então abriu uma oportunidade um mês depois. E vai acontecer isso dia 7 de maio, nosso aqui, será o Pesach Sheni. E olha que coisa tremenda, no céu vai estar uma outra superlua. Então a superlua nos visitou em Purim, nos visitou na primeira Páscoa e agora na segunda Páscoa. Parece uma coincidência, né? E a gente está vivendo um ano de 2020 de muita escuridão, não é verdade? E receber 3 visitações dessa com muito brilho, com muita luz, é como se Deus estivesse dizendo: olha, posso estar triste com o mundo, mas eu estou feliz com os meus filhos que estão celebrando aí as minhas festas. Quando a gente celebra as festas do Senhor, nós estamos celebrando o Senhor das festas, porque essas festas foram feitas para o Senhor Jesus, para revelar o Senhor Jesus, para glorificar o Senhor Jesus. É como um pai que prepara uma festa para um filho, né? O Pai Celestial preparou essas 7 festas e outras mais ainda para o seu Filho, o nosso querido Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, que Deus te abençoe. Tá? Um beijo grande no coração, muito feliz de poder compartilhar essas coisas com vocês maravilhosas nesse dia tremendo, nesta quinta-feira. Que Deus te abençoe sua vida, sua casa, e vamos agradecer porque somos salvos, tá bom? Vamos nos empenhar aí na santificação e vamos dar frutos. Deixa eu dizer uma coisa para você assim, para terminar, sabe? Muito legal, que as pessoas estão muito quebrantadas, assustadas, preocupadas, algumas apavoradas e outras muito quebrantadas e querendo Deus, sabe? Entendendo que aconteceu uma coisa muito terrível no mundo, e o que é isso que aconteceu, e a gente não tem resposta, ninguém tem resposta, e eu vejo os crentes ali, os crentes orando, os crentes felizes, os crentes animados. O que é isso? O que eles têm que a gente não tem? E eles estão procurando as igrejas. Então vai ser um tempo de uma grande colheita, vai ser um tempo de você dar muito fruto, muitos frutos. E você que ainda não é crente, está assistindo essa mensagem, eu quero dizer para você que Deus te ama e você é um fruto que Ele quer com Ele, tá bom? Beijo no coração, até o próximo vídeo. Shalom.